Louvado seja o nome do Senhor, louvado e engrandecido seja o nosso Deus, nosso eterno e companheiro, amigo fiel. A paz do Senhor, meus queridos, meus amados, povo lindo, povo escolhido, povo constituído por Deus. Eu quero compartilhar algo muito surpreendente para nossos dias, para que possamos ter uma caminhada com Cristo sem questionamento, conhecendo a palavra, ao qual ela tem o poder da grande transformação, da grande mudança. A missão, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Ele tem a missão de convencer o coração do homem. Por mais doloroso, mais penoso, mais crítico que seja a situação do ser criado por Deus, ainda as portas estão abertas para que possamos estamos nos refugiando em Deus, buscarmos e termos convicção que o nosso Deus ele não abre mão de cada um dos seus pequenos. O próprio Jesus ele glorifica ao Senhor, porque o Senhor revelou os seus mistérios aos pequenos. E eu louvo a Deus no instante que estamos compartilhando, para que nós possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Revelações, o livro de Apocalipse. Eu sei que Deus ele tem uma palavra nesse instante para mudar meu pensamento, para mudar o seu pensamento, para nos dar rumo, para que nós não sejamos aquela pessoa que muitas vezes nos sentimos inúteis, mas sejamos favorecidos em todas as áreas de nossas vidas. Eu quero liberar uma palavra da parte de Deus, que ela vai falar na sua área sentimental, espiritual, física, material. Os seus pensamentos têm focado e têm pedido a Deus que Ele mude o histórico. E muitas das vezes estacionamos nas contramãos que passamos na vida, vamos andando e notamos que estamos na contramão e precisamos pararmos e refletirmos e sabemos que Deus ele tem visto o esforço de cada um. E no livro de Apocalipse, no capítulo 1, algo me chama a atenção, algo extraordinário, algo que é tão fantástico, irmão, que não dá vontade da gente parar de falar da soberania, da grandeza, da riqueza que tem um servo, que é fiel, que tem prudência, que tem ética cristã, que conhece onde deve parar, que deve raciocinar antes de pronunciar palavras. Uma pessoa que é prudente, que anda numa vida de vigilância. Pode ser dolorosa essa vida, porque é uma vida renunciando e abrindo mão dos seus prazeres, vendo pessoas vivendo em outra natureza. E é bem verdade que muitas das vezes queremos até mesmo jogarmos tudo para cima e passarmos a ser outras pessoas, ou copiar outra pessoa. Mas quando nós focamos na palavra, focamos em Cristo, nós aprendemos muito. E nesta manhã desse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, eu convido para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, que diz assim, verso 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém.
Eis que venham como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Diz o Senhor, que é e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que eu acho interessante na palavra do Senhor é o conforto que o Senhor nos traz nos momentos mais difíceis de nossa vida. Vejamos que a igreja romana, ela sente-se ameaçada e ela lançava em uma prisão e sentenciava aquelas pessoas que praticavam absurdos, crime, latrocínio, pessoas que não tinham capacidade mais de serem ressocializados, de conviverem com as pessoas. E elas lançavam esses condenados, essas pessoas de mau comportamento, na ilha de Patmos. E a Bíblia trata que, após Jesus Cristo ter subido, veio sobre si uma promessa ao qual ele nos garantiu que ele teria que subir para o Pai, para que viesse o Consolador. A igreja, por sua vez, ela começa a encarar um grande desafio. Mas a igreja, cheia do Espírito Santo, ela não abre mão da sua fé. Eu aprendo que a igreja, ela está muito desapercebida, ela está muito preocupada com o dia de amanhã. Ela não tem vivido o presente, o dia de hoje. Ela tem se preocupado muitíssimo com a sua forma física, psicológica, material. O que é que vai ser após essas coisas? O que está por vir? E eu quero justamente tocar nesse assunto. Numa igreja cheia da graça, a igreja ela não consegue ver os ventos soprando ao contrário de sua vida. A igreja cheia da graça é uma igreja que ela é tão cheia do Espírito Santo que, por mais que seja doloroso o processo que ela esteja passando, ela é uma transmissão de Deus na terra. E eu consigo cada vez mais extrair desse Deus através de palavras muito fortes e poderosas que vêm da parte de Deus ao nosso encontro. Como um amigo, como um conselheiro, nesse instante, eu convido a igreja presente a buscar mais a face do Senhor, buscar a presença de Deus, se alegrar com as mínimas coisas, se alegrar quando faltar, se alegrar quando for acusado, se alegrar quando for caluniado, apontado, se alegrar quando tudo dá errado, quando damos uma volta e um percurso de 380 graus e não conseguimos obter uma resposta ao qual venha de encontro com as nossas necessidades ou de acordo com as nossas próprias petições. Estamos falando de uma localidade que foi preparada justamente para colocar criminosos, colocar pessoas que tinham praticado o seu ato. E a igreja ela sofre uma grande perseguição. Tem a morte de Estevão, e aí por diante começam as grandes ameaças crescerem. E vejamos que é conduzido João, irmão de Jesus, agora para a ilha de Patmos. E chegando lá, as esperanças já não eram tão fortes. Ele já era um senhor que já tinha também passado por várias experiências em sua juventude. Tinha andado com Cristo, tinha aprendido os ensinamentos, tinha aprendido a amar, instruído as pessoas a amar. Ele tinha visto o movimento, tinha visto a ressurreição. Ele acreditava que ali era o início de uma nova história. Mas diante da situação que ele estava enfrentando, ele estava cabisbaixo. Ele estava cabisbaixo porque não havia possibilidade alguma de João escapar da ilha de Patmos. E o que eu acho interessante é que nos momentos mais dolorosos de nossa vida, não existe
marido, não existe mulher, não existe filho, não existe pastor, não existe ninguém por perto a não ser Jesus. E Jesus, ele jamais abriu mão da nossa vida. Vejamos que ele estava numa ilha. Ilha, para simplificar para os amados e queridos irmãos, é aquele lugar onde você não pode, ou você nunca viu dizer, que uma ilha cresceu, que dentro de uma ilha formou-se um bairro, e dentro daquele bairro uma comunidade que ganhou força. E aquela comunidade ela foi se estendendo de uma forma tão grande que ela passou a ser uma cidade. E a cidade ela começou a trabalhar e desenvolver em indústrias, em mercados, e ela daí a pouco ela se transforma em um distrito. E após aquele distrito forte, ela é um estado. E após o estado, aquele estado que é dentro de uma ilha se transforma numa cidade. Nós nunca vimos falar. A pessoa que está numa ilha, ele está sem prosperar em nenhuma área. Ele está ilhado. Ele está ilhado e outra coisa. E não existe como ele sair dessa ilha. Não existe uma navegação, não existe um barco. E por onde ele olha, ele está rodeado de água. Ele está totalmente ilhado. Então ele vive uma vida como se fosse se dispensando de tudo. Moral do que quero trazer com transparência para nós nesse momento. Viva esse momento. Viva amando, perdoando. Vive verdadeiramente esse momento como se fosse o derradeiro momento da sua vida. Se encha do Espírito Santo, se refrigere em Cristo. Não olhe para o problema nesse momento. Comece a olhar para o Senhor, o autor e consumador da vossa fé. Entenda que o Senhor, Ele tem o melhor e está o melhor sempre preparado para mim e para você, independentemente dos processos dolorosos. Vejamos que João ele estava na ilha de Patmos. Vejamos uma ilha de Patmos. Que coisa, pastor. E o que vem para ele é palavras fortes, revelações. O que tu vê, escreve às 7 igrejas que estão na Ásia. Igrejas que estavam sofrendo. Igrejas que tinham perdido a direção. Igreja que quanto mais se esforçava, mais não conseguia desatolar. E agora a mensagem, ela não estava dentro da igreja. Ela veio de fora para dentro da igreja. A mensagem veio da ilha de Patmos para dentro das igrejas. Tiatira, Filadélfia, Efésio. Vejamos que a igreja, por sua vez, ela tem que ser formada em um só pensamento. João estava triste, de cabeça erguida, velho, e ele contava-se dentro de si mesmo que não serviria mais para absolutamente nada. Era chegado o fim. E eu quero te dizer que quando nós calculamos, nós chegamos à conclusão que é o fim. Nós imaginamos que a nossa luta seja pior do que a luta de qualquer outra pessoa. Nós colocamos Deus em um local para escutar nossas orações e queremos que Deus solucione o nosso problema como se fosse o gênio da lâmpada mágica. E dentro desse processo que estás passando e estás atravessando, creia você tão somente. Creia você sem medo de errar. O Senhor ele está lapidando a sua vida, lapidando você, porque várias outras oportunidades você já teve. E quantas oportunidades o Senhor já tem nos concedido e nós temos jogado para cima. Então muitas das vezes é necessário que o Senhor nos permita que nós atravessamos momento dentro dessa ilha, onde ninguém nos enxerga. Onde pessoas que estão do nosso lado são pessoas que merecem também uma segunda chance. E muitas vezes queremos bloquear as pessoas. Queremos muitas vezes calar as pessoas. Deixa as pessoas se expressarem. Deixa as pessoas acharem o caminho certo. Deixamos que cada um tenha a sua própria experiência. João, ele é visitado pelo anjo e o anjo diz que o que ele ia mostrar era muito importante.
Era um livro que é interpretado de várias formas pelos cristãos. Um livro que trata um cenáculo forte ao qual a terra está atravessando. E mais forte ainda é o que está por vir, que está para acontecer. Fala sobre um milênio. O livro do Apocalipse fala sobre as 7 igrejas, os 7 cartiçais de ouro. Fala sobre a queda da grande Babilônia. O livro de Apocalipse fala sobre os remidos, lavados, que serão arrebatados para a presença do Senhor e reinarão por 1000 anos. Mas João estava aqui diante de sua velhice. João, ele não estava imaginando que seria visitado pelo Senhor. Talvez o cansaço que você tenha atravessado, talvez você ache em si mesmo que já tenha tido todas as experiências com Deus e que daqui por diante não haverá mais uma possibilidade ou outra oportunidade. Eu quero te dizer que o Senhor está abrindo uma nova porta para você. O Senhor, ele está nesse momento convidando a você para que você entenda, louvado seja o nome do Senhor, que muitas das vezes é necessário sermos esquecidos, mal interpretados, porque procuramos cada vez mais conduzir a palavra do Senhor que aproxime o reino das pessoas. A igreja, ela tem que se revestir com o Espírito Santo, porque a rajada que está por vir na face da terra é muito forte. E a igreja, ela precisa dos dons, ela precisa ter visão, ela precisa ter intimidade com Deus. Ela precisa saber o que é que Deus está fazendo. Se é Deus que está nessas propagações enganosas, operando ou não. A igreja tem que buscar os dons espirituais, o discernimento. João aqui, ele se inclina diante do anjo que falava com ele. E ele disse: não faça tal coisas, que eu sou conservo teu de teus irmãos, profetas. Vejamos que o anjo, ele veio com uma missão de revelar ou trazer as revelações do trono de Deus, para que através da pessoa de João chegasse até os dias de hoje e nós fôssemos favorecidos com tamanhas revelações. A palavra de Deus, ela trata conosco de uma forma muito carinhosa. E muitas vezes as descobertas só é feita em nossas fraquezas, em nossas fragilidades. Muitas vezes no decorrer e no percurso da vida, somos cercados de pessoas que querem, louvado seja o nome do Senhor, o nosso bem. Mas também no decorrer, no processo ao qual percorremos, passamos por situações de solidão, por situações aonde nós imaginamos que as pessoas tenham nos esquecido. Existe um processo lindo de Deus trazendo para nós, neste momento, um aperfeiçoamento, ou seja, nós estejamos mais aplicados na palavra. Sejamos pessoas que venhamos ser mais bem-aventurados e incentivarmos outras pessoas. Enquanto estamos aqui, quantas pessoas estão pegando o rumo errado? Quantas pessoas estão auto se destruindo? Hoje mesmo a gente podemos contemplar que o Senhor tem feito maravilha entre nós. Tem feito o seu querer. Eu não sei qual é a revelação ao qual o Senhor tem posto e confiado na sua missão. Eu quero te dizer que o Senhor, ele conta contigo. E as ilhas são para os grandes guerreiros. São para as pessoas que verdadeiramente são erguidas por Deus. Hoje você está na ilha de Patmos, mas amanhã você está no trono. Amanhã você está no trono da graça, sendo servido pelo grande Deus, o grande Senhor. E vale a pena abrir mão de tudo. Vale a pena renunciar. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena cada coisa, cada detalhe, cada pessoa que passa por nossa vida, nós prestarmos atenção. Nós aprendemos muito. Eu tenho uma forma de buscarmos algo que venha tratar comigo e venha falar comigo, e através daquilo que o Senhor traz como interpretação, alcance outras pessoas. E eu fico me baseando nas coisas que Deus, ele deu a sabedoria ao homem, e o homem se aprofunda para descobrir as coisas. E eu estudei um pouco a respeito de algumas coisas, e eu vejo que Deus, ele me ensina a ser prudente como uma serpente. Ele me ensina a ser simples como uma pomba.
E eu começo a fazer as avaliações, ser simples, ser amável. E quando se trata de ser simples e ser amável, é ter a humildade de reconhecer os fatos, os atos, quando erramos. Ser humilde o suficiente para suportar as pessoas que com bravuras, com ignorâncias, querem nos barrar, querem nos calar. Temos que ser sábios, clamar por essas pessoas, amar com o amor do Pai, amar com o amor do Filho. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo, nesse instante, ele marcou esse encontro conosco para que suavemente nós possamos entender que essa luta, essa guerra vai passar, que a mão de Deus sempre está conosco. Tenha plena convicção. Eu posso falhar, você pode falhar. Mas vejamos que o grupo das pessoas que nos acompanha, quando nós tropeçarmos, vai diminuir. E por que não vai zerar? Por que não, se venhamos ser injustiçados, os próprios nossos amigos, eles não vão entender que estamos sendo nós injustiçados e vão nos abandonar. Foi assim com Jesus Cristo. Todos os abandonaram quando veio pressão, quando a perseguição, quando vieram prender Jesus. Nós não vimos nenhum dos discípulos se candidatando, se abraçando com um dos soldados. Não, nós vimos, sabe o quê? Um Senhor sendo injustiçado. Um Senhor mostrando uma prova de amor forte, poderosa, linda. E às vezes queremos, irmão, permitir que o orgulho invada nosso coração. Eu quero dizer que o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Vale a pena abrir mão de tudo. E eu queria sempre ter uma identidade não falsa, não idólatra. Eu queria ter uma identidade parecida com a de Cristo. Da forma que Paulo, escrevendo as cartas aos Coríntios, no capítulo de número 11, o verso 1, a primeira carta, ele diz: sedes vós meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Irmão, humilhantemente nós passamos por situações, por trajetos, que se nós fôssemos olharmos e focarmos pela outrora, pela pessoa que fomos, da forma que fomos resgatados, nós não estaríamos de pé. Mas temos a sensibilidade, somos sensíveis à voz de Deus e entendemos que mais sofreu o Senhor por amor de nós. Então vale a pena conduzir a nossa cruz. Vale a pena pegar esse trajeto e seguir a Jesus. Seguir a Jesus, ter fidelidade com Deus. Ele fala em fidelidade, ele fala que eu e você temos que ser fiel com o Senhor. Temos que ser fiel no pouco, que no muito Ele nos colocará. E às vezes queremos ser fiel a Deus no louvor, na pregação, uns na intercessão, mas falta amor, falta o perdão. E esse câncer tem destruído muita gente. Nós queremos pregar um evangelho que seja acompanhada com a presença de Jesus. E tendo a presença de Jesus, haverá lindos sinais, haverá cura. Haverá cura. Nesse momento, eu estou falando para a igreja que nós precisamos de nos reencontrar com Jesus Cristo. Deixarmos nós as nossas arrogâncias, as nossas meninices, as nossas bobagens, o nosso orgulho. Isso só tem nos destruído. Não tem permitido que Deus venha operar entre o seu povo. Venhamos nós amarmos as pessoas, independentemente da sua crença, independentemente da posição que ela tomou, nós devemos amar. Nós devemos ser o sal, aonde chega, e vai trazendo um sabor, vai trazendo um tempero forte. Nós poderemos cada vez mais nos aproximar do Senhor e não questionar o Senhor, mas sim dizer: Senhor, nos ensina, nos capacita. Senhor, me dá um coração igual ao teu, aonde obedece, aonde, Senhor Deus, diante de qualquer situação, não tinha dificuldade, tinha solução para tudo. Até diante da morte, o Senhor teve a solução para aquela morte.
Que venhamos nós nos aplicarmos na presença de Deus. Vejamos que ele estava ali na ilha. Ele estava gorduroso, ele estava velho, seus cabelos e barbas brancas. Mas existia uma expectativa, ele estava sensível à voz de Deus. Ele poderia naquela prisão ter se indignado. Ele poderia ter se misturado com os prisioneiros. Apesar de conta, só os olhos do Senhor o enxergaria naquele lugar. Mas eu quero te dizer que ele, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de convicção, ou seja, quanto mais dias se passa, mais nós temos que nos prepararmos para se encontrar com Jesus. E se o negócio está apertando, se o cerco está apertando, se estás dentro de um quadrado, não te preocupa. Eleva os teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro. Socorro meu e seu vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Venhamos nós nos fortalecermos na graça. Pedir a Deus, Deus venha nos restaurar, nos fortalecer. Venha nos dar graça para enfrentarmos esse gigante. Venha, Senhor Deus, nos erguer. Sustenta em nossas mãos, Senhor, porque existem situações que nós ficamos a ponto de desistirmos de tudo, chutarmos o barraco e fugirmos. Diga que Deus, Ele é tudo na sua vida. Deus, Ele quer escutar de mim e de você que Ele é querido em nosso lar, em nosso coração. Eu sei que você está aí, não é em vão. E um dos processos que a igreja está enfrentando nesses últimos dias, muito perigoso, são os processos que a igreja tem notado, que tem se distanciado do Senhor e tem cada vez mais se afundado, se aprofundado. Nós temos que entender que Deus, se Ele quiser operar nesse momento aí na sua vida, Ele opera. Se você começar a crer, começar a glorificar o nome do Senhor, se encher da presença dEle aí, Ele te visita num momento. Ele quer fazer a morada, Ele quer habitar em todas as áreas da sua vida. O Senhor Jesus, Ele quer habitar no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp. O Senhor Jesus, Ele quer habitar na sua escola, no seu trabalho, no seu lar, no seu casamento, na sua criação. O Senhor Jesus quer habitar na sua saúde. O Senhor Jesus, Ele quer habitar nas suas finanças. Ele quer habitar em todas as áreas. Não exclua o Senhor de algumas áreas da sua vida. Coloque Ele para habitar em todas as áreas da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho interessante de Jesus é que quando Ele pega uma pessoa angustiada, uma pessoa errante, sem direção, Ele levanta uma anestesia, a medicação de João, capítulo de número 14. Ele: não se turbe o vosso coração. Lembra de mim, ó. Credes em Deus, credes também em mim. Estás sofrendo, mas também está aprendendo. Na casa do meu Pai há muita morada. Aí se lembra das moradas celestiais. Começa a dar um passeio sonhando, vendo a presença de Deus sobre tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estás pensando que está desligado, o Senhor, Ele torna a falar conosco novamente, porque é a forma dEle tratar, é a forma dEle falar, é a forma dEle nos chamar para uma responsabilidade e nos mostrar que está conosco. E Ele fala em João 15, eu sou a videira verdadeira. É fraco? Ele diz que Ele é a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador, ou seja, Jesus é a videira verdadeira e o Pai dele é o agricultor. Toda vara que em mim dá fruto, atira. Limpa de toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vejamos que quando estamos pensando que Ele nos esqueceu, Ele diz, não, você está ligado em mim, eu estou ligado em você. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele cinge os lombos, pega uma toalha, uma bacia, e Ele passa a lavar os pés dos seus discípulos.
mostrando Ele como Senhor, Ele não se exaltou, Ele não teve abuso de autoridade, porque quem mais é dado, mais é cobrado. Temos que ser manso, temos que ser humilde, temos que ser paciente, temos que amar de verdade. Então ele começa a lavar os pés dos discípulos, ao ponto de um dos discípulos dizer que nunca ninguém. Vejamos que foi profunda essa palavra. O orgulho, a ignorância abominava, mandava, governava, era abominável, trazia situações críticas. E o próprio discípulo vai dizer que ninguém antes lavou os pés dele. Ninguém nunca me lavou meus pés. Jesus disse, se não fizeres assim, não terás parte comigo. Ele toma proveito daquela palavra e diz, então, não lava só meus pés, mas todo o corpo. Aquele que está limpo, carece de lavar só os pés. Que sejamos cheios da graça, cheios do Espírito Santo, e que permitimos que Deus venha habitar em nosso coração, amados. Dias de muitas adversidades estamos enfrentando, mas um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Nós podemos nos ajudar, nós podemos dar as mãos, suportarmos aqueles que às vezes não sabem pregar, não sabem dar uma saudação, mas também estão na mão de Deus. Ajudar essas pessoas, aqueles que não conseguem se libertar em determinada área. Não venhamos nós virar as costas para esse povo. Esse povo também é povo de Deus. Esse povo também tem dono. Porque a terra e a plenitude e tudo que nela existe ao nosso Deus pertence. Nós temos que começarmos a nos prepararmos, porque a salvação é individual. E nós temos que buscar essa salvação. Nós temos que ser espelho para outras pessoas. Nós temos que ser a luz do mundo, o sal da terra. Nós temos que sermos diferentes. Nós temos que chegar fazendo a diferença. As pessoas olharem, se alegrarem, porque permitimos que a presença de Deus seja a nossa vida. Por onde passarmos, contagiarmos as pessoas, deixarmos pessoas com saudade de nós, sabe por quê? Porque nós somos a imagem do Senhor, a semelhança do Senhor. Então vamos buscarmos cada vez mais. Eu quero que, se você sentir de Deus, que outras pessoas, colegas seus, merecem também, através dessa mensagem suave, ser evangelizada. Se você sentir de Deus, compartilhar, eu quero pedir a você encarecidamente que não é que divulgue, eu não quero, jamais. Eu prefiro, amado, estar nos asilos, nos presídios, nos hospitais, fazendo a obra do Senhor. Eu prefiro ser conhecido por Deus. Quando a gente é conhecido por Deus, a gente anda escondido. O Senhor nos guarda. E a fama a princípio parece algo saboroso. A fama no princípio parece algo confortante, e é confortável. Mas o homem, ele se permite ser deixado levar pelos aplausos e os elogios. E por sua vez ele começa a analisar que ele pode fazer alguma coisa. E no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo de número 5, diz: maldito o homem que confia no homem. Nós temos que estarmos todo o tempo pronto para nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Proclamarmos Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estarmos sempre na torre de vigília. Estarmos ajudando com ato de caridade. Aprender que a vida não é multiplicação de coisas terrenas, e sim que nós venhamos acumular tesouro no trono de Deus. Vivemos um evangelho onde podemos ver o Senhor curar um câncer, um HIV. Um evangelho onde nós podemos ver o Senhor levantar um paralítico
restituir um enfermo que teve um infarto, uma trombose. Nós temos que viver esse evangelho, um evangelho que garante as mansões celestiais, que batiza com o Espírito Santo, que transforma um homem endemoniado dentro de um cemitério em um pregador da palavra. Aonde pega uma mulher no poço de Jacó e conta a história toda do percurso da vida dela, e ela deixa de ser prostituta para ser missionária. Onde pega um cego mendigo pela beira do caminho e abre os olhos dele, e ele passa a enxergar as coisas que jamais tinha enxergado. Pegamos e pregamos um evangelho onde existe a multiplicação, onde existe verdadeiramente a visita do Senhor. Se aquela viúva ela não tivesse lembrado daquele azeite que tinha em casa, ou seja, o azeite simboliza a reserva que você tem com o Senhor. E por pouco que seja essa reserva, Deus vai fazer multiplicar na tua vida. Deus vai te usar poderosamente, ricamente. Deus ele vai bradar, vai fazer coisas grandes através do teu ministério. Mas seja vigilante, seja prudente, seja manso, humilde, cheio de amor. O Deus que exalta é o Deus que abate. É o Deus que fere, mas também é o Deus que cicatriza. É o Deus que abre sepultura e também o Deus que fecha sepultura. Esse Deus faz tudo. E nesse momento eu sei que Ele está falando com você. Eu queria que você humildemente, se pudesse, compartilhasse com outras pessoas, abençoasse outras pessoas. E eu sei que você é um milagre de Deus. Eu quero vos abençoar a todos com toda felicidade de bênção. Eu quero desejar para você o melhor de Deus. Eu quero te abençoar nesse instante de uma forma tão forte que você seja alcançado, que você tenha as suas respostas, fim de seu encontro da parte de Deus. Eu repreendo todo mal, toda seta maligna que veio contra a sua vida, contra a sua família, querendo tirar a tua paz. Que seja desfeita em nome de Jesus. Toda a ira do adversário, todo laço seja quebrado, tudo aquilo que foi preparado no caminho para te destruir seja desfeito em nome de Jesus. Eu quero que Jesus tenha maior autoridade na sua vida, tenha o domínio na minha e na sua vida. Por sinal, no Salmo 127:1, ele disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós clamamos a Deus porque sabemos que é clamando e Ele nos respondendo. Sabemos que diante da tempestade, diante das adversidades, o Senhor tem dado escape, tem dado estratégia, tem erguido cada vez mais a nossa vida. Deus ele vai permanecer sendo fiel, por mais que nós sejamos infiel. Então compartilhe essa live. Compartilhe com os amados e queridos irmãos. Compartilhe com todos vocês que nos assistem. Um compartilha para o outro. Quero mandar um abraço para o meu irmão Edilson, Alex Cruz também. Um abraço. Assembleia de Deus de Fazer Missão. Sandra, Alexandro, Edivan Sabino. Deus abençoe. A glória de Deus. Pessoal da Igreja Milagres de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Pastor Ferreira Lima Neto. Lucas. Nosso pastor Kleber também. Um abraço, pastor. Também nossa irmã Márcia. Marco Aurélio, Deus abençoe. Léo Andrade, Osmar, homens e mulheres de Deus, Wellington Lopes, Mara Soares, Jennifer Santos. Que Deus em Cristo abençoe vocês. A Levita Vânia, Deus abençoe, minha querida. É um prazer em ter você como amigo. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe a cada um de vocês. Compartilhe, com seus amigos. Logo mais, às 19h15, estaremos hoje pautando um assunto muito bom, muito forte, E o tema hoje da doutrina vai ser
fogo no altar, para que nós venhamos a aprender o que é Deus e o que não é Deus. Nós vamos pautar hoje esse assunto na nossa congregação. E você, nosso convidado especial, está orando conosco. Nós temos um período de oração e depois entramos na palavra, na doutrina. Porque a palavra do Senhor, ela é quem nos dá vida. Ela é quem nos dá força. E o Senhor, ele tem cobrado que nós pregue a palavra e não orgia. Pregar a palavra. A palavra, quando ele cura um cego, ele entra no templo. Na Bíblia vai dizer, para a glória de Deus. No capítulo 5, versículo 39. Examine as Escrituras. Olha o que Jesus diz. Porque são elas que testificam de mim. Examinar as Escrituras faz parte. Vamos examinar. Paulo, ele sentiu uma grande dificuldade, ou seja, ele quis, e disse: Deus, eu tenho que meditar mais, eu tenho que buscar mais, porque eu achei um povo que come Bíblia, um povo que conhece a palavra, a igreja de Bereia. Então não é para estar pregando heresias, é para estar pregando a palavra. A palavra, ela tem um poder. E outra coisa, ninguém não é da competência nem minha nem sua convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. A Ele é essa missão. Ele tem essa missão para falar conosco. Nossa irmã também, Mary, persistente, missionária de Deus. Deus te abençoe, minha querida. Teu ministério. Abençoe tuas ideias. Abra as portas. Vem fechando a boca daqueles que se levantam, que não acreditam no teu ministério. Apesar de conta, o teu ministério não pertence ao homem. Se pertencesse ao homem, a ira já tinha se levantado e já estava falido. Mas quem te sustentou pela mão foi um Deus forte, um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe de onde te tirou, conhece a tua origem. Antes que fosse formada no ventre de tua mãe, Ele te tomou pela mão, te constituiu, e as nações Ele te deu como a boca de Deus. Então ergue tua cabeça. É necessário passar por momentos dolorosos. João, ele estava sólido, sozinho, a carreira solo no deserto. Mas foi no deserto que Deus honrou João. E ele não saiu do deserto. O povo fizeram do deserto um grande povoado, uma grande movimentação. Visitaram João no deserto. E João pregava, batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as palavras deles eram assim, ó: arrependei-vos, raça de víbora. Que coisa linda. Ele chama o homem ao arrependimento. Oh, coisa linda. Paulo, escrevendo no Romano, ele diz: olha, você quer saber alguma coisa? Capítulo 10, versículo 17. Ele diz: você quer dar crença a alguma coisa? A fé, ela vem pelo ouvir. E vocês acabaram de ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. O Senhor, Ele está abrindo nesse instante caminhos para que você possa passar por dentro deste mar. E Deus, Ele ainda vai além com você. Se as águas desse mar ganharem nível, e as ondas e os ventos quiserem trazer solidão e tristeza em teu coração, tu andarás por cima das águas. Pisarás em terra, louvado seja o nome do Senhor, que nem sonhas. O Senhor faz por amor a ti nova todas as coisas. Então somente ser forte e corajoso, e não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e noite, para que seja bem sucedido. E fará este povo, muita gente que depende de ouvir uma palavra tua, herdar uma terra que é prometida. Amados, eu vou finalizar aqui, porque as lágrimas já se preparam para jorrar em meu rosto. E Deus é fiel. Compartilhe essa live.
para que seus amigos sejam visitados também pela pessoa do Espírito Santo. Da forma que Isabel foi visitada, da forma que Maria foi visitada, Manoá foi visitado, Abraão foi visitado, e outros mais que receberam a visita de Deus. Segura a tua bênção. E se o anjo imagina que vai-se embora sem te abençoar, abraça o anjo, segura a tua bênção, porque tem providência de Deus forte. Ai, que está descendo unção aqui. E vem providência de Deus aí, te prepara. Se curvar só para Deus, Shedere me diou, Daraia sou. Honra só a Deus, Daraia covenaia se. Ergue tão somente a cabeça, porque o certo ainda é certo. Xondaramadaia se. Deus não tem o culpado por inocente. Daracá, sorimidiria caia sou. Porque numa peleja até o sol para. Trombetas são tocadas, voltas são dadas e soluções são apresentadas quando se encontra adorador adorando em espírito e em verdade. Não adianta rugir como um leão, porque o Senhor conhece o que está escondido, porque os olhos do Senhor são chamas de fogo. Porque sou eu, Deus, que muda estação e tempo. Determinando leis e projetos governamentais, porque o tempo está próximo. Quantos escândalos? Sou. E quando falo de escândalo, falo porque os meus pequenos, estão envolvidos no meio. Ramadaia sou. Quantas camuflação, quantas capas. Choramadaia, meu coração partido. Ramadaia sou. Porque eu sou justo. Daradaia, sou fiel na terra. O livro será aberto, da Sou de Caia, livro da memória. E quantos vão ser envergonhados? Porque eu conheço e tenho carregado na palma das mãos. Tenho livrado muitos, tenho dado oportunidade. Mas estou preparando um exército. Rabadaia sou. E vou descer com muitos. Taxe, radada sou. Balaia siremedaia sou. Porque eu sou o que sou. Xederemidou. Larabadaia siremedaia caia. Eu assim, olha, apago o fogo. Xederemidou. Mas também envio fogo. Daia sou, rabaia. Mando chuva. Xedeia. Quanto tempo, radaia sou, diz que é seca. Porque sou eu, Deus, que quando o homem quiser saber demais, eu mudo os tempos. Rabadaia soremidia caiaci. Raia sou, darabadaia si. Xoderé, larabadaia sou. Quero eu fazer entre os meus. Ai, xederé medioia sou. Ai, xoderebadaia si. Enquanto os ministérios, xedera maia, enquanto as vidas, rabadaia sou, não estão dando mais lugar ao Espírito, e o Espírito está como se fosse em disciplina, rabadaia sorimideia caia, eu querendo falar com os pequenos, com os cansados, xedera mo, xadarabadaia si, larabadaia sou, mas sou da justiça.
mas sou estrela da manhã, mas sou todo-poderoso, xabarababá, rebebeia sou, marquei nesse lugar, xodoremedeia caia sou, para impactar, xonoribidio paia ser, os detalhes é ser santo, rababaia sou, fugir do pecado, rababaia sou, o segredo é rababaia sou, me buscar enquanto pode achar. Oh, bendito seja, Senhor. Que Deus abençoe, meus amados. Que Deus encha da graça, do brilho a cada um de vocês. Feliz é a nação que tem o Senhor como seu líder. Nathaniel Silva, meu amigão, um abraço. Compartilha aí comigo. Nunca mais tínhamos nós conversado, você surgiu. Sayonara também, Mary. Vocês são de Deus, viu? Mora aqui no coração. Sou muito grato a vocês. Muito grato a vocês porque vocês continuam acreditando na existência e no poder sobrenatural de Deus. E são poucas as pessoas dessa forma que têm pulso. Se prepara para passar em momentos de insônias, desolações. Se prepara para passar em deserto, em vales. Mesmo porque teu ministério é totalmente diferente do dos outros. Não quero copiar ninguém. Receba de Deus agora. O que é teu, é teu. O que é teu, é teu. Sabe quantos vão te alcançar? Fizeram muito caminho, mas não te encontra. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansa, dorme, ri da situação, ri da luta. Olha para a luta e começa a rir. Ah, Jesus. Eu vou parar por aqui, amados. Eu vou parar por aqui, vos abençoando. Se sentir de Deus compartilhar, amém. Eu quero só vos abençoar com toda a felicidade de bênção. Estou aqui, carecendo do pastor, mande as ordens, Deus em Cristo, vos abençoe.